Olha, a política é um meio muito sórdido. A política é um meio tão sujo e tão bizarro que conviver com toda essa, todo esse material grotesco que fica rodando pra lá e pra cá te desumaniza, a ponto de você perder a sensibilidade e a capacidade de se indignar com a quantidade de absurdos que você vê, e você acaba se tornando um monstro, um animal tal qual estes que lhe chocam inicialmente, tá? O atentado bizarro que houve em Blumenau deveria ser bizarro por si só, porque ele é. Mas, vamos dizer, os contornos, né, assim, lamentáveis que surgem por conta da politização do evento, mostram que não apenas o assassino é cruel, mas aqueles que tentam usar os cadáveres como palanque também o são. Dessa vez, quem usou cadáver como palanque não foram, vamos dizer assim, aqueles que desfilavam com caixões. Lembra na época do Covid lá? Aquela gente estranha, maluca, que fazia danças com caixão. Gente vestida de verde e amarelo à época. Não são mais eles. Agora é a turma de vermelho, tá? E esse vídeo aqui é uma resposta aos absurdos que foram feitos por essa gente que nem gente mais é. Meus amigos, antes de continuar, vamos lá. Tá saindo agora, está chegando no nosso escritório a nova edição da revista Valete. A gente vai aumentando a tiragem uma a uma, tá? Para as pessoas interessadas em fazer parte, novamente, de um pacote que vem o Clube MBL, Clube do Livro, ingresso para o nosso Congresso Nacional e, obviamente, a revista física, tá? Nós estamos, a revista que vocês estão vendo aqui, nós estamos com uma tiragem sensacional e nós estamos com uma edição muito melhor do que essa, que ela já está com 50% maior, que é a que chega hoje para nós. Então, se você quiser receber, tá acabando o tempo, se inscreve, manda uma mensagem para mbl.org.br/revista e você vai ter acesso a esse material sensacional. Pois bem, galera, eu não tenho muito a colocar sobre esse caso bizarro de Blumenau, porque, de fato, é a triste importação de um fenômeno norte-americano, tá? Que começa a reverberar por aqui, em que os assassinos de lá são tornados mártires para um bando de meninos com problemas, com distúrbios, com incapacidade de lidar com as dificuldades da própria adolescência. E aí eles se reúnem em fóruns, em grupos de discussão, em que eles ficam cultuando esse uso de violência, criam, como eu disse, esses ídolos e criam suas datas sagradas para repetir esse processo. É um fenômeno mimético, um fenômeno de imitação. O Brasil, como sempre, importa o que há de pior dos Estados Unidos e começa, né, a entregar escala, ou seja, repetição, várias vezes isso começa a acontecer. E a única explicação, vamos dizer, poderíamos adicionar isso, é o fato de que o assassino dessa vez é um pouco mais velho, tem 25 anos, e que ele já foi detido 4 vezes, mas por conta da nossa legislação penal, do nosso sistema de punição, nossa capacidade de vigiar e punir, do Estado brasileiro, que é nenhuma, nós prendemos pouco, esse cara se soltou e ficou livre nas 4 vezes e aí resolveu matar crianças com uma machadinha, tá? Então o Brasil, país da impunidade, dificilmente consegue evitar coisas como essa, tá? Então nós seremos ainda menos, vamos dizer, protegidos contra esses casos do que os Estados Unidos da América, que já estão tendo, vamos dizer assim, centenas de casos todos os anos. Mas o que houve, tá? Houve este caso, todo mundo sabe as razões e qualquer especialista minimamente honesto entende essa questão da importação, entende essa questão desse processo. É raro ver alguém politizar e dar esse contorno político-eleitoral que foi dado aqui no Brasil, mas isso aconteceu, tá? Tá vendo esse tweet aí na tela horrendo, culpando o MBL? Esse tweet foi feito pela Sinara Menezes, que é uma tal de socialista morena, que é, vamos dizer, em termos políticos, uma pessoa abilolada, né, uma radical política do petismo mais torpe, e ela tá lá tentando culpar um adversário político pelo que aconteceu. De acordo com o argumento dela, que é um argumento que passou a ser repetido por outras figuras da esquerda, eu vou demonstrar para vocês, o que está acontecendo, na verdade, é uma perseguição à educação, às escolas, uma perseguição tocada pela extrema-direita, e que essa perseguição aos professores e à escola começou com o MBL. Isso é muito bizarro, como eu disse, é uma importação dos Estados Unidos, não existe MBL nenhum nos Estados Unidos, nem é um caso de extrema-direita, são jovens com problemas que, enfim, entregam suas vinganças ali por meio da violência, né? Isso não tem contorno político nem à esquerda nem à direita que a gente possa pintar. Tanto que eu não vi sequer os bolsonaristas politizando o caso. Eu não vi. Os bolsonaristas são, assim, ávidos por politizar qualquer coisa, pra xingar, foi culpa do comunista, não. Foi a esquerda que começou a politizar e ela fez essa acusação. Eu só queria lembrar a Sinara Menezes, de forma bem clara e bem óbvia, de que,
Nós podemos questionar o nosso sistema educacional pífio, falho, horroroso, essa máquina de gerar pobreza, essa máquina de baixar a produtividade do cidadão brasileiro, essa máquina de gerar desigualdade, essa máquina controlada por sindicatos horrorosos que só pensam no alto interesse e não no interesse do aluno. E nós vamos sempre questionar todas as vezes, porque o teu interesse nunca foi em melhorar em educação. O interesse de vocês da esquerda é só em proteger o feudo que vocês têm na educação brasileira. E nós vamos sempre fazer isso. E dois, isso não tem relação, obviamente, alguma com o que aconteceu aí. Tá? E logo você será interpelada judicialmente pela besteira que você falou. Mas ela não falou só em tweet. Vamos ver aqui, ó, o vídeo dela citando em vídeo, né? Vamos ver ela falando. Bom, e aí eu quero voltar um pouquinho para trás, na época em que outros vagabundos de extrema direita, do MBL, né? Aqueles que ajudaram no golpe contra a Dilma, que patrocinaram o golpe contra a Dilma com o dinheiro... Assim, ela já vem, né, qualificando vagabundo, não sei o quê, aqueles do golpe. Mas o que ela quer falar, né? Ela tá voltando no tempo pra explicar o caso aí de Blumenau. O que ela diz? Que ninguém sabe de onde veio até hoje. Ninguém sabe de onde veio até hoje. Certo? Eu volto a lembrar, as doações nossas foram sempre muito claras e o MBL já teve suas contas abertas pela justiça, pelo Ministério Público. Esse dinheiro internacional aí que você imagina já teria aparecido, a senhora Menezes. Agora, de dinheiro sujo, a senhora entende, porque a senhora é uma defensora das campanhas mais sujas que já houveram no Brasil, que são as campanhas petistas, e tá aí, achando isso tudo normal. O MBL... Raciocínio lento, né? Ensinou, né? Disseminou... Disseminou. Maledicências contra os professores. Né? Falava mal dos professores. O que isso tem a ver? Assim, o nexo causal que ela quer gerar entre um massacre contra crianças e o MBL ter críticas reais, merecidas ao sistema de ensino brasileiro, não só especificamente a professores, mas ao sistema de ensino e aos sindicatos horrorosos que não ligam para os alunos. O que isso tem a ver? Queria ensinar os jovens e as crianças a ter ódio dos professores. A ter ódio do ambiente escolar. Não, a gente nunca fez isso. Quem não se lembra do Fernando Holliday invadindo escola? Quem não se lembra do Fernando Holliday invadindo escola? Né? Ele nunca, assim, olha só, eu não tenho razão nenhuma para defender uma pessoa como o Holliday, mas ele nunca invadiu escola nenhuma. Ele é um vereador e ele pode ir à escola, e à época, inclusive, ele se deu muito bem lá com a diretora da escola, ele conversou com todo mundo. Isso é mentira que você tá propagando aí. Ué, olha aí, ó. Professores e secretários de educação acusam o vereador de São Paulo de intimidação. Fernando Holliday visitou 2 escolas públicas da periferia da cidade para fiscalizar o... Ah, sério? Que na época um secretário de educação com clivagem à esquerda ali e professores sindicalizados fizeram essa acusação? Sério? Sério que a burocracia da educação brasileira acusou ele à época? Assim, enfim... vamos tocar aí, ela falando essa besteira. Vocês sabem que aqui nas universidades não podia nem entrar nem polícia. E em nome desse tal escola sem partido, o que fez a escola sem partido? O que era a escola sem partido? Um projeto destinado a disseminar ódio aos professores. Ódio. Não, assim, eu nem consigo continuar reagindo a essa moça, porque um raciocínio muito lento, né? Ela não consegue concatenar a ideia de uma maneira rápida, ela tem deficiências cognitivas muito óbvias aqui, e o que ela está tentando criar que é um nexo causal entre haver críticas à doutrinação que acontece diariamente nas nossas escolas, e infelizmente acontece, e o Escola Sem Partido abordava isso, com o ocorrido, porque é o que ela tentou construir nessa live. Vocês me desculpem, tá? Assim, isso é sórdido, isso é mórbido, e ela vai ter que se explicar para a justiça. Ela vai ser interpelada, porque você acha que tem um nexo causal aí, dona Sinara? Então prove, né? Mas não foi só ela que fez isso. A questão é que nunca é só ela. Esse discurso, veja, não também ficou restrito apenas ao MBL. Ele foi tocado na Globo News pelo senhor Otávio Guedes, dessa vez contra a direita como um todo, e até aos bolsonaristas. Vamos dar uma olhada. Isso é um problema de uma sociedade doente. Uma sociedade adoecida por anos de discurso de ódio, adoecida por um discurso contra a escola, né? Escola é partido político, as universidades são antros de maconheiro, os professores não estão ensinando coisas decentes, o bom é homeschooling, então a gente tem... Repara um negócio nesse Otávio
Guedes. Assim, esse é outro cara muito limitado, que, assim, a não ser pelo aspecto meramente ideológico, não existe razão pra esse cara estar ocupando a posição que ele ocupa ali na Globo News, né? E o discurso dele é muito similar ao da Sinara Menezes, que é uma militante petista, tá? A Sinara Menezes é uma militante mais rasteira do petismo. Então, quando um cara como esse, que tá na Globo News, repete exatamente o que ela tá fazendo, que ele tá culpabilizando por esses assassinatos, aí ele chama de discurso de ódio da direita, no fundo ele tá culpando escolas sem partido, a crítica à doutrinação nas escolas, ele tá atribuindo, novamente, a agentes políticos do campo que ele não defende, a culpa por assassinato de criança. O que é obviamente falacioso, porque esse tipo de evento, e eu já citei no começo, acontece não só no Brasil, mas em outros lugares no mundo, especialmente nos Estados Unidos, de forma extensiva, por razões completamente diferentes. E os garotos que cometem esses crimes, e quando a gente vai puxar no 4chan, vai puxar as redes deles, a gente encontra isso, eles cultuam e idealizam estas figuras. Tem nada a ver com educação, com crítica ao sistema educacional. Isso é uma politização vagabunda e rasteira. Não à toa que esse Otávio Guedes teve que, assim, né, não ficou bem pra ele fazer esse vídeo, mas ele continua. Tem assim existe um caldo contra a escola dentro desse discurso. E você vê que ele igual a Sinara, é uma coisa meio burra. Existe um caldo de ódio, que eu identifico a extrema-direita, que levou Bolsonaro ao poder, como a grande propagadora desse discurso. Então é uma questão também a ser debatida. Então você tem... Então assim, o cara não estudou nada do caso, liga uma câmera, ele põe o óculos dele pra fingir que é inteligente, né, bota aquele terno de Dorico Paraguaçu claro, e aí ele simplesmente fala, não tem nada pra falar, eu vou culpar aí a extrema-direita, discurso de ódio, porque são os chavões que eu fico repetindo e vou ver no que dá. Você tá mentindo, senhor Otávio Guedes. Você não falou nada com nada. Novamente, não existe nexo causal. Agora, nos Estados Unidos, estão acontecendo ataques tocados por trans. Já rolaram 4 desses ataques em escolas tocados por trans. Usando, assim, como justificativa, a visibilidade do jovem trans. Pois é, essas pessoas são de extrema direita que estão cometendo crimes. E agora crimes bizarros também estão acontecendo, como por exemplo a dessas 2 moças lésbicas que torturaram o menino Juan. Você vai culpabilizar de forma incorreta e injusta pessoas lésbicas? Você tá procurando um nexo causal que não existe pra uma politização das mais vagabundas possíveis. Isso é cretinice intelectual. Isso é vagabunda, isso é oportunismo. Não, eu volto a falar, não à toa, um cara desse não é levado a sério. Só dentro daquele universo particular que é o universo da Globo News. Você tem que entender esse fenômeno desse discurso do ódio que foi propagado muito pela extrema-direita, pelo bolsonarismo contra a escola. Não estou dizendo que o Bolsonaro é o responsável por isso, não. Mas estou dizendo, sim, que a extrema-direita fomentou esse discurso de ódio e Ataques à escola acontecem muito antes do Bolsonaro aparecer. Assim, novamente, não dá para continuar, porque é muito ruim. Assim, é um argumento raso, é um argumento vazio propagado por um cara como esse. Só que o discurso dessas pessoas tem consequência. Como vocês estão vendo aí na fala do Flávio Dino, ele já está falando que precisa regular as redes sociais por conta desses ataques. Precisamos regular as redes sociais. Então entendam o que está acontecendo. Acontece um desastre, a esquerda pega os cadáveres, empilha eles, sobe em cima, apontam para um inimigo, é a extrema-direita. E com base nesse apontamento eles vêm com uma solução, que é regular as redes sociais. Veja, o senhor Flávio Dino, seu monstro moral, o que poderia resolver casos, parcialmente, tá? Casos como esse, até porque não há uma solução definitiva para um caso tão complexo, é, por exemplo, a alteração nas nossas leis penais e leis de processo penal. Para não permitir que um assassino como esse vagabundo de 25 anos que agora está detido, não seja detido 4 vezes e nas 4 ele saia. Matou cachorro, agrediu gente, invade casa. Esse cara já devia estar em cana, condenado há muito tempo, mas nós prendemos pouco. E aí nós vemos essa notícia aqui, que é o Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, que ontem ficou dando pulinhos e chilique. Eu nem vou reagir a ele, porque assim, é patético ele tentando se promover em cima da morte, falando que o Brasil prende demais, precisamos desencarcerar. Quer dizer, a gente prende pouco, é o país da impunidade, é um país que não resolve os homicídios, e vocês da esquerda não atacam a impunidade, porque todo ladrão, esse nem conta, né? Mas especialmente todo assassino sai da cadeia cedo. E quando é preso, porque em mais de 80% dos casos, nem sequer o homicídio é resolvido. O Brasil é uma máquina de gerar assassinos, porque vale a pena matar no Brasil. E vocês são aqueles que promovem
um discurso da impunidade. Então, se você quer atacar o problema, ataque isso, que está no cerne do trabalho de vocês. Vocês transformaram o Brasil numa máquina de moer carne, numa máquina de assassinatos. A esquerda brasileira é responsável por esse discurso, que é um discurso que justifica e valida o assassinato. Basta ver que para crimes como roubos, assaltos, vêm seus pensadores como a Márcia Tiburi falar que existe lógica no assalto. Vem Marias do Rosário procurando ali a defesa de algum assassino aqui e acolá. Vem o André Sanches falar que também vê lógica no assalto. Pô, ó, você vai lá, você não pode matar, mas você pode roubar a coisa. Vocês são defensores disso, tá? Se eu fosse politizar, eu iria pra esse campo, porque é a única politização possível. O resto é conversa mole, é conversa fiada. Nós vamos entrar com ação com todo mundo que vier, fazer qualquer relação entre o MBL e esse caso, tá? Mas nós não gostaríamos de estar fazendo isso. O caso que houve em Blumenau é um caso para se estudar e, antes de tudo, para se lamentar. A morte, lamentar a tristeza, o sofrimento que chegou nessas famílias, tá? Quem politiza dessa forma rasteira é tão ruim e tão canalha quanto os assassinos. Esse foi meu recado. Beijo e abraço para todos vocês. Fala pessoal, nós estamos oficialmente na Ucrânia. Aqui é uma rota que a gente está recebendo, inclusive, insumos militares. Ali eu já falei, cara, alguma coisa está muito errada. A gente vai realmente vir aqui. There is like recruiting center for the Ukraine. It was enemy my country. Quer entender como é que funciona? Você enche o amado até aqui.